Agora vamos à linguagem da mídia. Essa é braba, né? No letramento, a gente precisa dar ênfase à realidade da mídia como elemento de informação, aprendizado e comunicação. Atualmente, as crianças, desde cedo, já estão em contato com todas as redes sociais. E como as mídias das redes estão fazendo o papel das mídias tradicionais de rádio, TV e jornal, esse aspecto do letramento deve ser levado em consideração. No aspecto livro, texto, módulo, livros paradidáticos, literatura em geral, os professores e os pais têm mais facilidade de controle e orientação, já que são eles que selecionam. Mas no aspecto cybermídia, a escolha está totalmente sob o domínio do aluno e fica muito mais difícil o exercício desse controle. A orientação passa a ter que contar com, no mínimo, 2 pontos básicos. Primeiro, os professores e os pais estarem atualizados em relação às cybermídias. Segundo, a capacidade de convencimento do aluno para agir em conformidade com as orientações recebidas, já que na maior parte do tempo, pais e professores não conseguem saber o que está sendo acessado por aquele aluno ou pelo seu filho. Então, isso é importante, mas precisa que o professor e o pai estejam se atualizando. E nós estamos vendo justamente o contrário. Os alunos se atualizando o tempo todo, que é a vida deles, né, é o mundo deles, e os pais e os professores ficando com dificuldade e deixando para lá. Esse é o grande perigo, porque nós é que temos que fazer essa orientação. O letramento, nesse caso, toma vários aspectos. Tá? Como é o letramento disso? Primeiro, o aspecto identificação das fontes de informação, para que o aluno saiba qual é a fonte confiável. Então, o aspecto de letramento aí já toma uma mediação, é um mediador, ou seja, ele vai mostrar como o aluno descobre se aquilo é confiável ou não. Segundo ponto é o entendimento das informações. Isso o aluno tem que aprender como entender as informações que ele pega nessa mídia social, alertando sobre a diferença entre manchete e conteúdo da matéria, que isso também acontece no jornal, também acontece na televisão, no rádio, mas nas mídias, que é o que eles estão tendo acesso, eles podem se enganar, como todos os adultos se enganam com as matérias dos jornais, tá? E das revistas, principalmente. E isso é importante a gente mostrar, mas primeiro vamos ver se a gente já está percebendo isso, porque muitas vezes o conteúdo desmente a manchete. E a depender da idade dos alunos, a gente já tem que alertar até por que isso é feito. Isso é feito propositadamente. Tá? Então, por exemplo, eu vi uma vez uma manchete que dizia o seguinte: a maconha só faz mal à pessoa se na hora que ela estiver fumando o cigarro de maconha queimar o lábio dela. A manchete é: a maconha só faz mal se queimar o lábio do fumante. Aí a pessoa olha aquilo e diz: então tem sentido. Tem sentido. Tem que liberar a maconha. Deixa eu experimentar também, porque não faz mal nenhum, tá todo mundo dizendo que não faz mal. Uma revista, que eu não me lembro que revista saiu isso, né? Aí eu comprei a revista, óbvio, né? E fui ler o artigo. Gente, dentro do artigo dizia claramente todos os problemas relacionados ao uso da maconha, que é a droga mais light, mais leve que tem. Então mostrava lá a evidência de AVC em jovens, adolescentes, o desenvolvimento de sintomas de esquizofrenia, e mostrando com comprovações científicas. Agora a manchete indicando um caminho completamente contrário. Então, isso é que as pessoas têm que ser alertadas, os jovens têm que ser alertados. É uma forma de letramento importantíssima. Esse letramento não é só para a criança, não. Esse letramento é para o adulto também. Quantos adultos só leem manchete de jornais? Só leem manchete das revistas e não têm paciência de ler o conteúdo? Aí se enganam e saem espalhando aquela manchete por aí. Aí alguém que leu o conteúdo faz ele passar vergonha. Você leu mesmo? Então você falar mal de uma obra ou falar bem de uma obra sem você ter lido, infelizmente está sendo muito comum, bastante comum, como nós comentamos no início, né? Então é importante a gente mostrar essa diferença entre manchete e conteúdo, dar exemplos, apresentar exemplos
E como eu falei, né? Se eles já forem um pouco mais velhos, a gente mostrar por que isso acontece. É para enganar mesmo. É enganar mesmo, é para vender, é para lucrar. Como a gente vê que as mídias, TV, rádio, jornal fazem, revistas fazem constantemente, né? Bom, outra coisa é o entendimento no sentido de se ter uma correta interpretação do próprio texto. A gente viu que a própria leitura já diria alguma coisa, mas às vezes o texto é mal interpretado. Tá? Então, muita gente erra questões de física, biologia, até matemática, porque não leu o texto. Você vê no Enem, tem questões do Enem que a resposta está no próprio enunciado. Mas se a pessoa não sabe interpretar um texto, ela não consegue perceber que a resposta está no próprio enunciado. Tá? Bom, a gente não pode descartar também o trabalho de letramento em relação ao uso da mídia tradicional, estação de rádio, TV, jornal, escrito, etc. Né? Lógico, a orientação é a mesma para a mídia social, tá? Mas tem mais algumas coisas que a gente tem que falar. Por exemplo, a proximidade da tela, no caso da TV, já que isso vai fazer mal à vista, né? E isso tem causado também. E o tempo, proximidade da tela e o tempo na frente de uma TV. Assim como o tempo com o celular. Isso tem causado estresse infantil, sintomas de ansiedade, estado depressivo em crianças novas. Aí tanto faz TV como o celular. Todo equipamento que tem uma tela. Tá? A síndrome da dependência da tela está sendo tão forte e tão perigosa quanto a síndrome da dependência a drogas. Então, as orientações metodológicas para desenvolver as habilidades de letramento, vamos começar pelo método sintético alfabético. O método sintético alfabético, cada letra é estudada em ordem, aprendendo seu nome e escrevendo a letra. Cada letra é juntada a uma outra, consoante e vogal, para formar as sílabas. Segue-se o ensino das sílabas maiores até formar as palavras. Depois das palavras são ensinadas as frases. Bom, a primeira parte da leitura, depois que se ensina tudo isso, é mecânica. Aí depois a gente passa para a leitura expressiva, utilizando sinais de pontuação, e no final se parte para a leitura compreensiva. Então, em resumo, é assim o método sintético alfabético. São vários métodos, nós podemos usar qualquer método que nós quisermos, apenas vamos ver o que fica melhor para aquele tipo de criança. O sintético silábico, tá, tem início pelo nome de cada uma das vogais, mostrando figuras que começam com ela. Então começa tudo com as vogais primeiro. Em seguida a gente ensina as consoantes, os nomes das consoantes. Sempre tanto na vogal como na consoante, a gente vai mostrando figura que começa com aquela letra, tá? Seja vogal ou seja consoante. Mas primeiro todas as vogais. Depois que o aluno sabe todas as vogais, sabe falar todas as vogais, o nome delas e falar, nós vamos juntando cada consoante que a gente ensina com todas as vogais. Mame, mi, momu, kakekikoku, tatetitotu, sasesissosu. Então a gente vai montando tudo aos pouquinhos, tá? E depois vamos formando sílabas simples, sílabas maiores, aí parte da mesma forma que os outros, para as palavras, para as frases, como no alfabético, né? E o sintético fonético? Bom, esse começa ensinando o som de cada vogal sozinha. Aí a gente utiliza a imagem de uma figura, da mesma forma, né, que começa com aquela vogal, mas o som daquela vogal sozinha. Tá? Então o som do O sozinho, do O, do A, do E, etc. Depois, o que é mais difícil, é o som sozinho de cada consoante. Então o C, ou S, a depender do vogal que tem depois, mas isso é ensinado mais tarde. Primeiro a gente ensina o som das consoantes fáceis, depois o som das consoantes mais difíceis, que mudam de acordo com a vogal que tem depois dela, né? E aí depois de ensinar todos os sons, a gente vai ensinar o som da vogal junto com a consoante. Aí o aluno faz o som do K e o som do O, aí K, O, Ko. Tá? Então ele vai montando aquilo, é o método sintético fonético.
Daí depois segue as palavras, as frases, igual, todo o resto é igual. Então, nesses 3 métodos sintéticos, né, é a mesma coisa, é mais ou menos semelhante, só que o alfabético, a letra é estudada na ordem, o nome da letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, tá? E depois junto uma outra. No método sintético silábico, tá? Tem início com o nome de cada uma das vogais, é só as vogais, depois das vogais é as consoantes, e depois sílabas, palavras, frases, etc. E no fonético é o som de cada letra, uma por uma. Tá? Todos os 3 dão certo para algumas crianças, uns são melhores que outros. No sintético fonético, é que seria interessantíssimo que os professores alfabetizadores, nesse caso, eles tivessem treinamento com o fonoaudiólogo escolar. Aí, logicamente, você está atingindo 2 objetivos: ensinar a criança e melhorar a forma dela da expressão oral dela, né? Aí tem o método, tirando o método sintético, vem o método analítico. O método analítico, ou global, que é chamado global também, é um método que começa do todo para as partes. Ele é muito eficaz para o adulto, para a alfabetização do adulto. Começar do todo para as partes. Mas tem se usado para criança também. Eu não gosto muito desse método para criança. Tem sido feita uma série de pesquisas e os resultados que eu tenho visto, os melhores resultados, têm mostrado na parte do sintético e não no analítico. O analítico, muito bom para educação de jovens e adultos, para alfabetização de adultos, tá? Que parte do todo. A criança observa a frase inteira, tá? E o significado da frase inteira, daí reconhece as frases, as palavras, as sílabas, vai de lá para cá. A palavra escrita, ela passa a ser entendida só como uma representação gráfica da imagem que a criança já tem na cabeça. Tá? Esse método se assemelha muito ao método inicial da criança oriental, porque lá são o quê? São ideogramas. Cada ideograma é uma verdadeira obra de arte que representa uma ideia. E não tem nada a ver com letra, sílaba, palavra, etc. Depois as crianças vão aprendendo símbolos que representam os sons silábicos das palavras. Tá? Bom, esse é o método global. Agora, o método global tem também o método misto, quando nós temos crianças em diferentes níveis de maturidade, como uma escola multisseriada, né? Então é interessante usar o método misto, tanto sintético como analítico. Tá? E tem até cartilha sobre isso. A cartilha Minha Abelhinha, ela é preparada justamente com esse método misto. Tá? Uma cartilha muito conhecida antigamente. Outro método é o construtivismo. No construtivismo, que foi implantado por Emília Ferreira, né, ela baseou na teoria de Piaget, e esse método pressupõe que o organismo e o meio exercem ação recíproca na evolução da criança. Isso é verdade. Nós vamos ver mais tarde. Isso é relacionado a uma metodologia que nós estamos desenvolvendo junto com Aventino Agostini, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Segundo o construtivismo, o conhecimento da criança acontece com a ação da criança sobre o mundo em interação direta com o meio ambiente. É todo um processo biológico, junto com experiências físicas, em meio a vivências no mundo real e, preferencialmente, fora da sala de aula. Né? Esse método, muito utilizado hoje em diversas escolas, o aluno aprende por meio de suas próprias experimentações, pesquisas, estímulos, raciocínio, sempre orientado pelo professor, que nesse caso faz o papel do mediador. A ideia é construir desde cedo o espírito de autonomia e liberdade. E o método Montessori, da mesma forma que o construtivismo, o professor é o mediador. E o ambiente tem que dar ao aluno a oportunidade dele escolher os instrumentos e materiais concretos que ele vai se dedicar. Por isso que Montessori normalmente tem uma sala cheia de equipamentos, de artifícios escolares, né? Didático-pedagógicos. No método Montessori, cada criança segue o seu próprio ritmo de aprendizagem. E ele começa a aprender a escrever, depois a ler, como uma sequência natural.
Deve haver muita liberdade de expressão, de escolha principalmente. A base é o aluno escolher o que ele quer fazer naquele dia. E o método saber fazer. Esse é o método que está sendo desenvolvido agora na escola Saber Fazer, que foi criada pelo cientista Aventino Alfredo Agostini, lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Essa foto marca o primeiro encontro meu com esse cientista, Alfredo Agostini, onde nós começamos então a trabalhar juntos nesse projeto de educação, com base no desenvolvimento cerebral das crianças quando em contato com a natureza. Segundo Agostini, o contato da criança com a natureza, junto à vegetação e aos pequenos animais, permite o seu desenvolvimento mais integral no aspecto neurofisiológico. A base do estudo dele é o cérebro triuno, que é apresentado na sua obra Para Além dos Répteis, uma obra que foi desenvolvida durante toda a vida dele, dedicada à patologia clínica. Ele é um dos maiores cientistas em patologia clínica no Brasil. Nesse estudo, Agostini mostra que as 3 partes do cérebro, o córtex cerebral, o sistema límbico e o tronco encefálico, para ter o seu desenvolvimento completo e equilibrado, precisam do contato com a natureza, já que nós somos parte dela. Esse método se adequa ao desenvolvimento de cada criança e à sua maturação natural, sempre estimulada com o contato com o meio ambiente. A primeira obra sobre o método é o livro Por que as Crianças Não Vêm com Manual, que foi escrito por meu amigo Mauro Gaglietti, lá do Rio Grande do Sul, membro da Academia de Letras de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O segundo vai ser o meu livro mesmo, Construção da Inteligência, que integra os conceitos do cérebro triuno, do Agostini, com os conceitos dos 3 cérebros, que é a parte do meu desenvolvimento, né, dos nossos estudos de neurocognição. Então, é por isso que nós, nosso sistema, nossa metodologia, nossas pesquisas se juntaram com as pesquisas do Agostini. Há 3 anos que a gente está junto nisso. Toda vez que eu vou ao Rio Grande do Sul, a gente dá mais um passo em relação a isso, para a criação dessa metodologia que nós estamos vendo que dá um resultado espetacular. Então, essa é a metodologia que é própria nossa mesmo, que está em estudo, e vocês vão ter contato com isso, espero, né, que tenham contato com isso brevemente, por meio desse primeiro livro, que vai ser o nosso 6º livro, que é a Construção da Inteligência. Tá? Ok, gente? Forte abraço para todos vocês e tenham muito sucesso no letramento.